Olá, bem-vindas a mais um episódio do podcast Toques de Despertar. Fernanda, seja bem-vinda. Olá, Adri, seja bem-vinda você e todos que estão nos assistindo nesse mundão todo de meu Deus. Eu acho que o tema desse podcast talvez tenha assustado um pouco as pessoas que viram assim de imediato. Querem saber por que nós somos tão infelizes aos 40 anos. Eu quero começar explicando por quê. Isso é decorrente de uma pesquisa que foi feita em vários países, mais de 100 países, com realidades diferentes e culturas diferentes, e o resultado foi meio padronizado. A felicidade, ela forma um U ao longo da nossa vida. A gente está no ápice da felicidade lá na adolescência, e aí vai caindo para depois subir novamente. E quando a gente está ali na base do U, ou seja, quando somos mais infelizes, é por volta dos 40 anos. A parte mais baixa é entre 47 e 48 anos, dependendo do país. E aí eu te pergunto, Fernanda, por que na visão sistêmica, qual seria um motivo para a gente chegar nessa fase dos 40 anos e ser a fase mais infeliz das nossas vidas quando a gente está no nosso auge? Eu diria que não é nenhuma questão sistêmica, é uma questão psicológica mesmo, né? Emocional. Isso Freud já falava, Jung também, né? Sobre a meia-idade, né? A chegada na metade da vida, que tu muito bem colocou já em algum outro podcast, o conteúdo que a gente já trabalhou, sobre a proximidade do nosso inconsciente com o nosso consciente, trazendo então à luz, né, da nossa consciência, questões que foram deixadas lá para trás, sabe assim, que foram enterradas. Ai, se eu não estou vendo, não está acontecendo, sabe assim? Se eu não estou vendo, não existe, né? Se ninguém viu, não fui eu, basicamente isso, né? Só que chega um momento que a vida cobra, né? A vida exige. Então, esse momento da vida, essa metade da vida é um convite que vai nos trazer, sem sombra de dúvidas, muitos dramas, muitos conflitos, muita confusão interna, porque a gente vai precisar rever, dar uma volta lá nas casinhas anteriores que a gente deu uma puladinha, né? E arrumar aquilo que a gente deixou para trás embaixo do tapete. Então, por isso que muitas vezes parece ser uma fase mais triste, mas na verdade eu diria que é uma fase de acertos de contas de você com você mesma, para que você possa então começar a acessar aquilo que realmente faz sentido para a tua vida e não mais continuar carregando aquilo que os outros queriam ou que você acreditou que você queria num outro momento da tua vida, mas que nesse já não faz mais sentido. E muitas vezes é difícil largar essas máscaras, né? Essa identidade que foi criada a ferro e fogo, muitas vezes, durante tantos anos, para poder recriar ou deixar emergir de dentro do teu coração a tua verdade e as tuas reais necessidades. Você colocou duas questões aí que eu acho muito importantes. A primeira delas é o quanto a gente vive sonhos e aspirações que não eram nossos. Era eventualmente da família, da sociedade, que a gente foi se ajustando e achando que era o melhor para a gente. E seguimos vivendo isso. Aí chega nessa fase da metade da vida, peraí, será que era isso que fazia sentido para mim mesmo? Ou eu segui um caminho que não era o que eu queria? E a outra questão é que quando a gente é jovem, muitas vezes a gente superestima a nossa felicidade se a gente alcançar certos objetivos. Por exemplo, se eu tiver status, eu vou ser muito feliz. Se eu tiver dinheiro, nossa, eu vou ser feliz pra caramba. Se eu tiver um relacionamento, felicidade extrema. E aí, quando a gente alcança essas coisas, às vezes não é tão, a gente não se torna tão feliz por causa daquilo. Então, quando chega nessa etapa que a gente tem a possibilidade de reavaliar, já conquistamos muita coisa, outras a gente não conquistou, e aí começa, será que vai dar tempo de eu conquistar isso? Só que é interessante estar trazendo isso, que antes de gravarmos o programa, eu estava atendendo uma moça, né, que ela está com 44 anos, ela se casou com o primeiro namorado, olha a questão, tá? E ela está casada desde os 21. E qual que é o que ela estava trazendo? Fê, eu não quero mais estar casada com essa pessoa, né? Por vários motivos. Um deles é que eu casei sem amar.
e eu fui ficando porque a minha família era muito religiosa e dizia que eu tinha que me casar com meu primeiro namorado, senão eu ia ser a puta da cidade. O segundo fato é que a gente já tinha uma relação assim muito profunda, porque ela engravidou com 18 anos dele e ele fez ela tirar esse bebê, né? Então, ela guarda isso ainda com muito rancor depois de 20 e poucos anos de casada, e que ficou embaixo do tapetinho até agora. E ela está com 44, ela começou agora a diariamente, ela já lembrava desse aborto, mas diariamente ela começou a vir na cabeça dela idealizações de como seria essa criança hoje. E de como esse bebê seria esse adulto, o que ele estaria fazendo, que profissão que ele teria, se ele já estaria casado, se ele teria filhos. E ela nunca contou isso para os outros 2 filhos, né? Ela tem 2 filhos na sequência. E ela estava me contando isso, chorando, dizendo assim, eu não quero nem mais estar casada com esse homem, mas eu não sei como sair dessa relação, porque eu nunca fui feliz, eu nunca me senti amada por esse homem, e eu ainda guardo muito rancor e muita raiva em função de algo que ficou lá atrás, 20 e poucos anos atrás. E ela é muito bem sucedida profissionalmente, porque a mãe dela dizia o quê? Nunca dependa de homem, porque a mãe dela dependia do pai. Então, é exatamente isso que tu trouxe, né? O quanto a gente carrega dogmas, crenças, que a gente herda não apenas da nossa família, mas de um sistema religioso e de um sistema social, de um sistema que muitas vezes é machista, que identifica a mulher como um objeto. Então, a mulher ela precisa cumprir algumas etapas para poder ser feliz. Mas nem sempre essas etapas é o que vai, de fato, fazer essa mulher feliz. E eu não estou falando de mulheres completamente solteiras, né? Tipo, e também se quiser ficar para uma vida inteira solteira, fica, né? Se a pessoa é feliz, está tudo certo. Nós somos seres gregários, né? Somos seres que estamos predispostos biologicamente a nos relacionar, mas nos relacionarmos de forma saudável, não de forma a ter que cumprir uma tabela, ter que cobrir uma exigência, ter que cumprir um predisposto social, um predisposto religioso. E eu terminei a sessão querendo continuar com ela, porque ela estava no ápice daquela dor de que, caramba, eu tô com essa idade, e será que vale a pena? Será que existe vida após o casamento com 47 anos, porque eu já estou velha? Você falou um ponto aí que eu acho também fundamental para quem chega na minha idade, que são as coisas do passado, as decisões do passado, as que a gente tomou e as que a gente não tomou, que voltam a assombrar a gente. É aquele sonho que você abriu mão, aquele não que você teve que dizer e não queria, aquele sim que você falou contrariada. Essas coisas começam a voltar, que a gente deixou embaixo do tapete durante 20 e tantos anos, e agora elas começam a voltar justamente por essa aproximação entre o consciente e o inconsciente. E aí, também como você falou, pode ser, a gente pode encarar isso como sendo uma tragédia, uma infelicidade, mas, pelo contrário, a gente pode ver como uma oportunidade de fazer disso sementes para que a gente saia dessa maré da infelicidade e se torne mais felizes nessa metade da vida. Só que para isso a gente vai ter que tomar atitudes e ações que nem sempre são fáceis, porque um processo de mudança ele não ocorre na nossa cabeça, ele ocorre na vida real, na prática. Então, quando a gente vive muito no mundo da fantasia, o que acontece? A gente vai deixando os problemas lá dentro de caixinhas, achando, não estou vendo, não está acontecendo, né? Não estou vendo, não está ali. Só que tá. E chega a meia-idade para mostrar para a gente, assim, olha como existe essa caixinha dentro de ti, querida, eu estou te vendo, vem aqui me ver também, né? Só que para isso a gente vai ter que tomar atitudes práticas. Não tem como fugir disso, porque é só assim que tu vai mudar a tua realidade. Na realidade, não é na fantasia, não é no plano das ideias. Então, o que eu falei para ela? O primeiro passo, fora que esse casamento que ela está vivendo é abusivo. Ainda tem mais esse conjunto, tá, gente? E o relacionamento abusivo chega a um nível dele falar que ela é propriedade dele, que ele tem escritura dela, que é a certidão de casamento, entendeu? Ele tem escritura dela. Olha o nível. Então, o que acontece aqui? O que eu disse? A primeira coisa para ela,
teus pais, a tua família, os teus irmãos sabem desse relacionamento abusivo? Sabem do que está acontecendo? Ela, não. Falei, então, o teu primeiro passo é contar. Ah, mas como é que eu vou contar? Meu pai está doente, minha mãe está isso, meus irmãos aquilo. Eu falei, você vai contar contando? Porque se você não tiver o apoio da tua família, você não vai conseguir sair disso. Porque tu não vai ter força para sair. Porque os dogmas, as crenças, são muito fortes dentro de você e dentro dele. Então, tu não vai ter força para sair. Você precisa se angariar de pessoas que estejam te apoiando nesse processo. Nem que seja uma, nem que seja duas, não importa as pessoas que possam te dar esse apoio. E ela começou a chorar de novo e dizer assim, ah, mas como que eu vou falar? Eu tenho vergonha. E aí, enfrentando a vergonha, indo para o mundo real, vivendo a vergonha, que tu vai conseguir construir uma nova identidade para você, disposta, então, a largar a sua identidade antiga. Não tem outro caminho. Você pode fazer 1000 anos de terapia. Eu falei para ela, eu posso fazer 1000 anos de terapia aqui contigo. Se tu não levar aquilo que eu estou te falando para a prática, para a realidade, não vai sair disso. Você vai continuar nisso. Aí vai continuar esse gato e rato, né? De vítima e perpetrador. Então, a metade da vida nos convida a tomar ações práticas daquilo que emocionalmente, psicologicamente, foi colocado embaixo do tapete. Só que aí tem uma outra questão sobre tomar ações práticas, que é fundamental. Desconheço alguma coisa na nossa vida em que a gente consegue resolver só aqui na cabeça. É sempre partindo para a ação. Só que muitas mulheres, falo especialmente as mulheres, porque a gente sabe que essa é uma particularidade nossa, chega nos 40 anos ou até menos, a gente começa a se achar velha demais para fazer as coisas. Velha demais para conquistar uma coisa que a gente não conquistou, velha demais para mudar uma realidade que não satisfaz mais, velha demais para resgatar algum sonho que a gente deixou para trás. E nós, no auge da nossa vitalidade, nos achando velha, acabamos ficando paralisadas. Ah, confusão, ansiedade, estou muito velha, então não faço nada. Eu acho que tudo é adaptável. Muitas vezes a gente tem um sonho de adolescente, né? Tipo, vamos dizer assim, eu sonhava ser bailarina. E chega nos 40 anos, a vida vai começando a te chamar a atenção para isso. É claro que se tu chegar aos 40 anos ainda querendo ser bailarina como você tinha 17, 18 anos, gente, realmente, vamos ser honestos aqui, você tá velha? O corpo não sustenta. Então, é a gente colocar metas ou sonhos mais condizentes com a sua realidade. Então, você não precisa se tornar uma bailarina profissional. Você pode praticar aula de dança, de balé, que vai te fazer feliz. Você pode ir a concertos, sei lá, apresentações de balé. Você pode introduzir o balé de alguma forma dentro da sua vida. Então, que a gente tem que ter essa consciência de que não dá para trazer aquele sonho que foi interrompido lá atrás para o momento atual, exatamente do jeito que era lá. Não dá. Aí, realmente, você vai estar velha. E é nesse momento que a gente percebe, olha só como é legal isso que a Adri falou, né? Que a gente paralisou no trauma, porque você está com a cabeça ainda de 17, 18, de 20 anos querendo trazer um sonho de lá, sendo que aqui não cabe a formatação daquele sonho. Não foi realizado lá, não vai ser realizado aqui dessa forma, mas ele pode ser adaptado. Tem uma cliente minha, isso eu acho que fica até legal aqui eu falar, que ela chegou no meu consultório, que ela está também há 20 e poucos anos casada, e ela era dançarina, ela dançava, acho que era dança de salão, alguma coisa do gênero. E quando ela tinha 18 anos, ela sofreu um acidente e machucou o joelho, ela teve que parar de dançar. E ela estava indo para festivais já, tipo, ela estava muito, muito alto, sabe, na carreira dela como dançarina. E ela teve que parar porque ela teve esse problema no joelho. E ficou lá, ela casou, enfim, nunca mais olhou para isso. Aí ela foi no meu consultório porque ela estava num processo depressivo. Aí, ao longo das sessões, ela teve uma situação com o marido, que ela brigou e tal, e ela caiu e machucou o joelho de novo. E daí, quando ela chegou na sessão, eu perguntei, o que aconteceu a primeira vez que você machucou teu joelho? Ela começou a chorar, 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 chorar. Foi o meu sonho que ficou interrompido com relação à dança e tal. A gente trabalhou 4 meses e meio para que ela pudesse voltar a introduzir a dança novamente na vida dela. Ela tinha largado completamente, mas veio
a dor no joelho de novo, veio, sabe, todo o processo de novo, porque na época ela caiu de joelho e machucou, porque antes ela tinha tido uma briga com o marido em função de ciúme. O atual marido, né, que na época era namorado, que o marido, o namorado, né, que é o marido da época, ele tinha ciúme do professor. E aconteceu uma situação paralela, muito parecida, onde ela brigou com o marido também, em função do ciúme dele com algum colega de trabalho, e logo na sequência ela caiu e machucou o mesmo joelho. Para pensar, né? Então, o que aconteceu? Ela conseguiu voltar a dançar. Ela me mandou um print, né, da aula de dança que ela tinha ensaiado 1000 vezes em fazer, e o marido não concordava, porque, né, também tinha ciúme, enfim. E eu disse para ela, azar do seu marido. Ele que lide com o ciúme dele. Você vai viver o que você quer viver, o que você precisa viver para a tua alma ser feliz. E ela foi, gente, ela me mandou um print, que foi uma foto, né, da aula de dança dela. Ela estava tão feliz. Ela parecia assim, ó, ela estava brilhando. Porque era a alma dela se expressando depois, sei lá, de 20 e poucos anos, gente. Entende que isso que a Adriana falou é muito real. Olhar para essa metade da vida que começa a bater na nossa porta ali pelos 35, 36 anos, o ápice deve ser ali, a Adriana vai saber falar melhor do que eu, 45, 48, como ela falou já antes, né? Esse é o ápice, gente, a gente tem que olhar para tudo aquilo que ficou pela metade não resolvido, porque a vida vai cobrar. E quando cobra não é fácil. E sobre isso que você falou de adaptar os sonhos à nossa realidade, quando a gente não faz esse trabalho, que é resgatar o sonho lá de 20 anos e colocar ele exatamente como ele era no que a gente é hoje, no que a gente vive hoje, é muito arriscado não dar certo mesmo, porque nós não somos a mesma pessoa, o contexto da nossa vida não é o mesmo. Então a gente tem que ter também a sabedoria, e por sorte já vivemos o suficiente para transformar essa experiência em sabedoria, para ver o que eu posso fazer, quais os passos que eu posso dar, porque também tem aquela situação que a gente coloca o objetivo lá e mira no objetivo e não estabelece metas intermediárias para serem alcançadas e serem comemoradas, porque tem outra coisa, né? Quando a gente coloca um objetivo lá longe, foca lá e quando não conseguiu, desiste. Quando a gente estabelece metas menores e comemora essas metas, o cérebro adora uma celebração. Ele vai ficar entusiasmado e vai te entusiasmar também. E aí você vai seguindo e tudo se torna mais leve. Então a gente tem que saber como fazer as coisas, como eu falei, transformar a experiência em sabedoria, que ter vivido tantos anos não quer dizer que tenhamos nos tornado sábios automaticamente. A gente tem que fazer essa transição para que a gente consiga, como a tua cliente, que estava numa infelicidade e conseguiu virar. Os 40 não vão ser mais os piores anos da vida dela. Isso serve para qualquer coisa na vida, né? Eu estava falando com uma cliente minha que chegou lá, que ela disse, ai, eu estou há tantos anos tentando perder 15 quilos, acho, se eu não me engano. 15 quilos e não consigo. Eu falei, eu acho que 15 quilos é difícil, porque se tu coloca uma meta muito alta, tu não vai conseguir alcançar essa meta. Agora, se tu para pensar, vamos assim, ó, em quanto tempo tu queres perder 15 quilos? De repente, sei lá, 3 meses, 6 meses, coloca uma meta plausível e divide esses 15 quilos, que é muito alto, em 6 meses. Dá quanto? Eu sou de humanas, eu não vou fazer esse cálculo. Gente, me ajuda, deve dar o quê? Uns 2,5 kg por mês? Então, se tu vai perder mais ou menos 2 quilos, eu não vou fazer esse cálculo, mais ou menos 2,5 kg por mês, de 15, né? Quanto por dia tu tens que deixar de comer para poder, então, né, equilibrar a tua alimentação, não deixar de comer, mas equilibrar a tua alimentação para que você coma saudável, mas perca calorias, ao ponto de você alcançar, 2,5 kg no mês. Isso é palpável, entende? Isso é mais fácil, isso é real, a gente tem que vir para o real. Enquanto a gente não vem para o real, a gente não vive a nossa vida, que a gente vive no plano da fantasia. 15 quilos em um mês é impossível, gente, não dá, a não ser que você pare de comer, que você só malhe, mas também você não vive. Então, a gente tem que vir, e esse real passa por um processo. E a gente só quer alcançar o ponto final, mas não quer passar pelo processo. Então, aí a gente começa a pegar atalho, querer atalho para as coisas, seja emagrecer,
seja um tratamento de psicologia. Às vezes eu vejo assim, as pessoas chegam assim, eu quero tratar essa questão. Quantas sessões vai levar? Dá até preguiça. Eu falei assim, vamos combinar, não vou nem te atender. Não que eu não queira, mas assim, é que você não está disposta. Que eu não tenho como te dar essa resposta. Como é que eu vou saber? Mas será que uma constelação, 2 constelações resolve? Tipo, sabe aquele meme do John Travolta que ele faz assim? Do Pulp Fiction? Sabe que eu tenho uma amiga que recebeu alta da terapia, da psicanálise. Eu fico pensando, nossa, é um objetivo de vida meu. Eu faço já há 6 anos e a minha psicanalista jamais sugeriu, aventou a possibilidade de me dar alta. Eu até fiquei me achando, será que o problema é comigo? Mas eu acho que não, né? Acho que talvez a minha amiga seja mais iluminada. Eu espero que sim, é realmente uma pessoa muito sábia. Todo mundo tinha que fazer terapia na vida eternamente, porque a gente é um poço de confusão o tempo inteiro. Vamos combinar, não tem ninguém aqui resolvido nesse plano, gente, não tem como. Chega um momento da fase da vida que a gente já não quer mais uma barriga tanquinha, a gente só quer que diga, tô fazendo terapia, tá tudo certo. Exatamente. E é isso. Gente, é isso, porque é o que vai garantir você, pelo menos, levar um bom humor para a vida e tentar levar as coisas menos pesadas possíveis. E a gente carrega muito peso dentro de nós, em função de dramas, traumas, dores que a gente carrega, que a gente recebeu, que a gente pegou, viveu da nossa infância, da nossa transgeracionalidade. Gente, como é que para de fazer terapia? Eu ainda não entendi como é que para de fazer. Eu não parei de fazer terapia até hoje, eu acho que eu estou sempre precisando de mais, porque Jesus, né? Eu arrisco dizer que quando a gente faz terapia e conhece mais da gente mesmo, a gente pode até adiantar um pouquinho da fase seguinte da curva da felicidade, que é a partir dos 50, que a curva começa a subir. Tem algumas possíveis teorias sobre por que isso acontece. Uma delas é justamente que a gente começa a lidar melhor com os nossos pontos fortes e fracos, e outra é que nós passamos a valorizar mais as conexões e menos as ambições. Aí fico me perguntando, se temos conhecimento sobre isso, com um pouco de terapia, um pouco de autoconhecimento aqui, um pouco de leitura aqui, a gente pode antecipar um pouco dessa sabedoria dos anos que estão pela frente e fazer dos 40, por que não, os melhores anos das nossas vidas. Com certeza. Daí a gente tem mais consciência para tomar decisões mais conscientes na nossa vida. Até compartilhando com vocês, gente, né? Eu sou obrigada a compartilhar com vocês, com todos. Eu conheci um rapaz, gente, que ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Tanta gente para eu conhecer alguém que faz aniversário no mesmo dia que eu. E o cara se apaixonou. Aí eu comentei com uma amiga minha, daí ela assim, nossa, que legal. Daí eu falei, não, gente, eu já me conheço, eu sou uma confusão, eu não vou conseguir me relacionar com alguém que é igual a mim. Não dá, eu quero uma confusão diferente. Não, mas aí tu tá pressupondo que ele tem todos os mesmos aspectos que tu, de família e astrologia e todas essas coisas. Acho que deveria dar um voto de confiança pro rapaz. Meu amor, conhecendo sistêmica como eu conheço, entendendo que a gente atrai os nossos iguais e jamais os nossos opostos, eu já me conheço o suficiente, já vivi bastante coisa. Vamos para outros desafios diferentes. Ok, então vamos passar esse rapaz. Eu tentei ajudar, querido, se você está escutando ou assistindo, eu fiz minha parte, tentei ajudar, mas não deu certo. Não, ele é maravilhoso, só que eu não dou conta. Gente, o que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente precisa mergulhar na gente, buscar autoconhecimento para a gente entender o que a gente dá conta, o que a gente não dá, o que serve para nós, o que não serve, o que faz bem, o que não faz, o quanto aquilo mexe com o nosso corpo, o quanto aquilo faz sentido ou não faz sentido. E isso é um processo para que a gente possa tomar decisões cada vez mais conscientes, o que não quer dizer que elas sejam certas ou erradas, mas mais conscientes diante daquilo que te dá conta naquele momento de dar o passo ou não. O que a gente não pode é viver uma vida, até pode, né? Mas a consequência é muito, muito ruim. O que a gente não pode se permitir é viver uma vida inconsciente, sem se dar conta daquilo que está acontecendo, chegando na tua vida, sem você tomar uma decisão, postura, sim, não, com clareza dentro de ti. Mesmo que isso seja algo certo ou errado por alguma visão, mas é o que você dá conta de fazer naquele momento, para que você tenha
sabe, essa segurança interna. Tá, eu pago o preço, não, tá, eu pago o preço, sim, ok. É isso aí, meninas e meninos também. Se vocês quiserem mais conteúdos, além dos que a gente coloca aqui no podcast, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para entrar no nosso canal do Telegram, Toques e Despertar, em que a gente sempre está colocando outros conteúdos mais curtos e estamos sempre abertos para receber os seus comentários, suas sugestões, as críticas também, pelo contato @fernandamedeiros.com ou aqui pelo YouTube ou também pelo Instagram, fernandamedeiros.despertar, ou o meu também, adri.ras, H2As e um S. Estamos por todos os canais, sempre à disposição para fazer contato com vocês. Fer, muito obrigado e tenha um lindo dia. Muito obrigada também e até ao próximo programa, gente.